Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo hoje. Como sempre, a gente espera que todos estejam bem. Ou, se não, a gente vai estar bem no final, do nosso encontro, com certeza. Tá bom? Lembrando que o nosso núcleo ele tem como objetivo o estudo e a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele é que é o Senhor dessa casa. Ele é quem nos cura e dele é que vem a nossa salvação. E nós sempre gostamos de ressaltar, em todas as nossas reuniões, que é importante a gente tentar vir aqui, na casa. As pessoas muitas vezes também acompanham pela internet, mas vir, de corpo presente, vamos dizer assim, é muito bom, Pelo próprio pessoal que frequenta, a gente revê as pessoas queridas, mas também porque o nosso ambiente aqui ele é todo preparado para que nós possamos alcançar paz, calma, para que a gente possa parar um pouquinho e refletir sobre a vida, sobre nós mesmos, Pelo menos ali uma meia horinha por semana é bom, A gente dá uma paradinha com as séries ali, com o celular, com a comilança, com a festinha, etc. E dá uma paradinha, pensar um pouquinho, na nossa vida. E depois volta para casa e volta, assiste lá de novo as coisas e tal. Mas é legal. Outra coisa que a gente sugere também é que seja feito o evangelho no lar. O evangelho no lar não é um ritual, não é uma prática religiosa. É o quê? Pegar o evangelho, ler um trechinho e comentar. Falar, eu achei que Jesus quis dizer isso, quis dizer aquilo. Eu acho que foi importante ele ter falado isso, porque eu posso aplicar na minha vida dessa maneira, Daí, então, a gente faz uma prece, lê o trechinho, comenta e faz uma oração também no final. É muito bom para casa também, É um momento também de reunir a família. Então, só tem coisas boas de fazer essa prática. Outro recado que a gente continua com os nossos cursos. De quarta-feira nós temos o curso de educação mediúnica. No primeiro ano, a pessoa que nunca fez, quiser fazer totalmente online. Segundo, terceiro e quarto ano, cada 15 dias, Uma semana aqui, uma semana online. Tem também nas segundas-feiras a leitura comentada do Nosso Lar, o livro, do Chico Xavier, Nosso Lar, tem o filme também. Então o pessoal lê e dá uma comentada, é online. Toda segunda-feira das 8 às 9. O pessoal já está no capítulo 25, hein? Mas, se alguém tiver interesse, é só perguntar ali na secretaria, tá? Temos toda quinta-feira a evangelização das crianças e a gente está com a turma também de pré-mocidade, de 11 a 14 anos de idade. Toda quinta-feira, tá? A gente pede para não ficar mexendo no celular, Por quê? Porque é aquele negócio que eu falei lá no começo. É meia horinha por semana para a gente parar de mexer no celular, Depois tem lá... Aí a gente faz a conta 24 vezes 6, tal, centenas de horas para mexer no celular, Manter silêncio. E tem a nossa biblioteca também, que tem livros maravilhosos para a gente ler em casa, tá bom? A nossa amiga Marcela também falou que a gente tem a rifa, a nossa rifa que a gente faz, regularmente para ajudar aqui na manutenção, nos custos da casa. Dia das Mães, qual que é o prêmio? É uma cesta que tem várias coisas. Tem panela elétrica, bule xícara, tem flor, tem bombom, tem livro. R$15 cada número, já está quase acabando. Beleza, então
Aí é uma função dupla, né? A gente ajuda a casa e ainda concorre um prêmio aí, tá bom? Vamos ler então a nossa psicografia do dia. Eu tinha colocado aqui, mas justo a de hoje não está, né? Mas tá bom, não tem problema. É um relato de um espírito que ele se comunicou com o médium aqui na casa, na reunião mediúnica, e ele conta uma história da vida dele. Ele fala assim, é um diálogo. Eu entendo que errei, mas por que vê-la feliz enquanto eu ainda colho a dor e a desesperança em dias melhores? Só ela tem direito de ser feliz e eu não? Ainda vivo na tristeza e na perdição. Ela também errou. Eu não entendo essa injustiça. Um amigo de luz venerando se achega e lhe responde à revolta dos pensamentos. Não queira o mal a ninguém, minha irmãzinha. Desejar o sofrimento alheio é impedir a própria cura. Daí dificultamos nosso próprio tratamento. Deixe Deus agir conforme a sua bondade e a sua justiça, que nunca erra. Tenha certeza que a você está destinado o melhor fim, também, que é ser feliz. Porém, já te adianto uma coisa: não te iludas com as aparências da felicidade. Por vezes, é apenas uma séria ilusão. Te preocupes apenas com você em recuperar-te, reerguer-te e seguir na sua trajetória. A tua fixação pela vida de outra pessoa está tirando o foco e a energia que poderia estar depositando em teu próprio progresso. Entenderá tudo melhor. Por ora, aceite o convite que te fizerem quando estiver mais tranquila e serena. Vou tentar, afastei-me dela, não aguento mais ficar com ela, enfim, seguirei com vocês em nome de Jesus. Essa psicografia, ela provavelmente deve ser um relato de quando as equipes espirituais socorrem um espírito sofredor, né? Quem já viu o filme Nosso Lar, o próprio André Luiz foi um desses espíritos. Ele estava ali numa zona de sofrimento, espíritos mais iluminados vieram e resgataram ele, né? Então esse diálogo aqui possivelmente deve ser de uma situação dessa, tá bom? Vamos fazer a prece. Queridos irmãos, mentalizemos a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, que ao sairmos daqui hoje nós possamos sair como pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Pedimos, Senhor, que nos inspire ao absorvermos suas lições evangélicas e introduzirmos elas dentro de nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Senhoras e senhores, amigos e irmãos de Ideal Espírita, é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Chegar até essa casa, né? Rever amigos que há algum tempo não nos víamos e conhecer, né? Novos amigos, ver os rostinhos, né? É tão bom, tão gratificante quando a gente chega e tem, né? Um público encarnado, tá? Desencarnado nós sabemos que tem bastante, mas é sempre muito bom ter os encarnados também. Nós vamos refletir a respeito, né, de um item
que está aqui em nosso livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar a respeito do capítulo 18º, que vai falar a respeito de muitos os chamados. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item é: reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? O item 16. Então nós vamos falar a respeito, vamos ler um pouco, porque eu gosto de ser fiel. Apesar de tudo, né, nós poderíamos falar com nossas palavras, com o nosso entendimento. Mas Allan Kardec foi tão criterioso, tão meticuloso nas suas reflexões, e os espíritos superiores que vieram com a falange do Espírito Verdade também se doaram, se dedicaram imensamente para que essas verdades fixassem em nós. Então, não seria lícito de minha parte simplesmente colocar as minhas palavras e deixar essa mensagem magnífica que veio através do Espírito Simeão em Bordeaux, 1863. Então, quero deixar, antes aqui o nosso fraternal abraço para todos e muito obrigado, por cá estarem, pelos ouvidos amigos. Então, vamos lá. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os vossos olhos, pois chegou o momento de ouvir. Não é o nosso caso, Graças a Deus não é o nosso caso. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Interessante anotar aqui, quando foi colocado a mensagem, foi em 1863, em Bordeaux, na França. E é interessante que naquela época, ainda hoje nós temos resquícios disso daí, criaturas das religiões normalmente dominantes, que estão naquele aparato com o governo de uma forma geral, eles acabam utilizando uma vestimenta diferenciada, com alguns signos, às vezes, alguns distintivos, enfim, alguns aparatos que são parte daquela vestimenta. E a libré do Senhor aqui é exatamente isso, é esse fardamento que eles utilizam. Ainda hoje nós observamos que algumas religiões continuam usando esse tipo de vestimenta. Então, no tocante a libré, vocês entendam, essa condição aqui, um fardamento, uma roupa, um traje especial. E diz assim, Simeão, será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Então nós observamos aqui que é pelas obras que se reconhece o cristão. Ora, nós abraçamos a codificação kardeciana, o Consolador por Jesus prometido. Nós seguimos primeiramente o Cristo e somos designados de cristãos.
com a vinda do Consolador por Ele prometido, nós assumimos mais esse compromisso. Nos alistamos nas fileiras do Consolador por Ele prometido. Olha a responsabilidade maior que assumimos aí. Então, isso nos coloca numa situação de destaque, nos coloca numa situação diferenciada, não para a sociedade que nos observa, mas para conosco mesmo, espíritos imortais. Porque quando dizemos que sou cristão, nós não temos essa necessidade de dizer, sempre, ou falar a respeito, eu sou cristão. Que nossas obras verdadeiramente sejam o nosso cartão de visita, que elas falem por nós. Mas como que fica essas obras? Que tipo de obras são essas? Será que eu sou obrigado a realizar grandes obras aos olhos da humanidade terrena para que eu seja designado cristão verdadeiramente? Que tipo de obras são essas? É interessante refletirmos a respeito, porque essas obras às quais Simeão se refere, ela diz respeito a nós, espíritos imortais. As pequeninas obras de cada dia que nós nos propomos realizar, de vencer a nós mesmos, espíritos antigos, espíritos muitas vezes milenares, e que trazemos ainda dificuldades enormes para conosco mesmo. Não conseguimos hoje, 2024 anos após Jesus, não conseguimos interiorizar o seu evangelho, não conseguimos aceitar aquilo que ele trouxe, temos dificuldades nessa questão, e muitas vezes quando nós ouvimos mensagens do evangelho de Jesus, nós normalmente acreditamos que essa mensagem não é para nós. Mas essa mensagem serve certinho para o meu esposo. Só que o meu esposo não está presente. Essa mensagem cai direitinho, como uma luva para minha esposa, para minha sogra, Olha que interessante, a sogra. Para o meu cunhado, Nossa, Não, essas palavras de Jesus, elas caem certinho, é para nós, porque o Evangelho de Jesus é individual, essa interiorização. O Evangelho está para todos, mas a mensagem é individual. Nós temos que refletir a respeito e procurar absorver com muito amor, com muito carinho, esse entendimento. O que a mensagem de hoje quer dizer para mim? O que ela tem a falar para mim? Qual é aquilo que eu ainda não consegui entender? Como que eu tenho que interpretar essa questão? Observar no nosso cotidiano, se nós já deixamos de ser maledicentes, se nós já deixamos de ser rancorosos, se já deixamos de ser maldosos, principalmente no trânsito, Quando alguém pede passagem ou alguém dá uma fechada na gente, como que nós nos comportamos? Será que nós já conseguimos entender a mensagem de Jesus e sermos verdadeiramente cristãos? O que Jesus traz para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que o irmãozinho do trânsito que me deu aquela fechada, ele não é meu irmão e eu não devo amá-lo como a mim mesmo? Será que o meu sogro, a minha sogra, meu cunhado, aquele que pega no meu pé constantemente, ele também não é meu irmão de jornada evolutiva e eu não devo amá-lo? Primeiramente, eu preciso de me reconhecer como espírito imortal. Eu tenho que saber que fomos criados iguaizinhos, simples e ignorantes em conhecimento, para que ao longo das inúmeras reencarnações,
o Senhor da vida está nos ofertando mais uma oportunidade de renovação e de melhoria. Então, as obras que devemos realizar não são essas obras que vão para os holofotes terrenos, mas sim são as obras que vão para o espírito imortal que somos, no desejo, na vontade única de nos melhorarmos. Por que estamos reencarnados no planeta na atual jornada? Pela nossa necessidade de aprendizado, a nossa necessidade evolutiva. Então, retirar de nós esse espírito, muitas vezes milenar, esse rancor, essa mágoa, essa ira, essa condição de maledicência. Vigiar nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos não divaguem e nós não venhamos a cair em tentações. Observar aqueles que estão ao nosso convívio, quem está diretamente conectado conosco, embaixo do mesmo teto e dentro das quatro paredes, como que eu estou amando essas criaturinhas? Porque é interessante, nós amarmos as pessoas fora do nosso lar. Ai, mas fulano é tão bonzinho, fulana é tão boazinha, nossa, como eu admiro aquele casal, como eu admiro aquelas pessoas. Então, quem está fora do nosso lar parece ser mais fácil, da gente gostar, da gente sentir feliz. Mas nós aprendemos que para gostar das criaturas e ter certeza que são elas realmente boazinhas, é imprescindível que nós venhamos a comer 1 quilo de sal com as criaturas que estão além do nosso lar, para sentir se são realmente bonzinhas, se é tudo aquilo que elas se mostram, porque o verniz social engana, na maioria das vezes. Depois que comermos 1 quilo de sal ao lado daquela criaturinha que achamos ser maravilhosa, quem sabe teremos possibilidades de fazer um juízo melhor daquela criaturinha que achamos que é assim tão boazinha. E normalmente a gente vai descobrir que não é, porque todos nós somos espíritos reencarnados no planeta Terra, planeta de provas e expiações, o segundo planeta da escala evolutiva dos planetas. Então, normalmente, quem é que reencarna? Quais são os espíritos que reencarnam no planeta de provas e expiações? O planeta de provas e expiações também é considerado um planeta escola, também é considerado um planeta hospital e também é considerado um planeta prisão. Então, quem que a espiritualidade amiga e superior irá recambiar para o planeta de provas e expiações? Aquele que necessita de estudar, aquele que necessita do hospital e aquele que necessita da correção. Então, nós nos encontramos em situações que não nos são assim tão agradáveis, mas que ao longo da nossa existência nós temos essa possibilidade de tornar o planeta mais agradável e tornar a nós mesmos também mais agradáveis verdadeiramente para a família que nos recebe de braços abertos e para a sociedade a qual nos encontramos inseridos, sermos verdadeiramente cristãos. E o que nós observamos para ser verdadeiramente cristão? Ora, Jesus, nosso Senhor e Mestre, como que foi a jornada dele? Foi uma jornada agradabilíssima? Ele veio em uma viagem de lazer? Como que foi a sua existência? Como foi o seu retorno à verdadeira pátria? E se nós dizemos que somos cristãos e desejamos ser reconhecidos pela nossa obra, será que nós desejamos ou almejamos algo que seja diferente daquilo que ele passou? Por isso que é importante, eu lembro de José Raul Teixeira, que ele diz assim: ser espírita
ser cristão é para os fortes. É para os fortes. Porque os fracos não aguentam, não. Os fracos desistem. Os fracos dificilmente entram na casa espírita. Porque na casa espírita você vai ter um espelho. E na casa espírita, ao se deparar com esse espelho, você vai ver a sua imagem refletida. E você vai ver quem é que deve se melhorar. É só olhar no espelho que você vai ver o que a casa espírita oferta para que a pessoa realmente seja melhorada. Então, é o olhar para dentro de nós, é a introspecção que se faz necessária para seguirmos verdadeiramente a Jesus. Então não adianta a gente falar, várias vezes, bater no peito, sou cristão, sou cristão, sou cristão, eu sou espírita. Será que isso devemos fazer? Não. Nós devemos realizar o sacrifício em nós, a nossa renovação, a nossa melhoria. Observar os ensinos que Jesus trouxe para nós e colocar em prática no nosso cotidiano. Denival, mas isso não é fácil. Você sabe que isso dói, né? Sim. Jesus teve algo diferente quando esteve cá? Então, se queremos ser cristãos verdadeiramente, nós sabemos que a existência é uma prova muito grande e nós devemos passar por essa prova. Afinal de contas, seguimos ao Mestre Jesus, que veio nos presentear com a lei divina. E ele diz assim, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Que árvore é essa que será cortada e lançada no fogo? Somos nós essas árvores, somos nós esses espíritos, que devemos realmente produzir bons frutos. Frutos dignos, frutos doces e saborosos, sazonados frutos no amor do Criador, para com o nosso semelhante. Compreendei-as bem, eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo, compreendei-as bem, quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar. A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo. Mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos o colhem. Os seus ramos já não produzem mais frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto de vida na árvore da vida. As folhas tombam secas a seus pés, e as mãos dos homens tanto a trabalharam que acabaram por crestá-las. Aí nós vemos nessa passagem que Simeão fala, ele se dirige claramente às religiões vingentes, às religiões estabelecidas, que eles trabalharam por demais de tal forma os ensinos de Jesus que acabaram omitindo o seu verdadeiro significado, a sua verdadeira pureza. Fizeram dos ensinos de Jesus uma ferramenta para poderem viver e viverem bem, viverem distantes da sociedade. Embora necessitem do povo para o sustentarem, eles mantêm uma certa distância da comunidade a qual participam. Então nós observamos esse chamado que Simeão faz e nos traz o esclarecimento. E devemos então aproveitar a oportunidade, uma vez que hoje nós temos já
o nosso intelecto por demais desenvolvido, por que não aplicar esse nosso intelecto desenvolvido no estudo das verdades incontestes que Jesus nos trouxe? E também o Consolador por ele prometido, a doutrina dos espíritos superiores, vem nos esclarecer e alertar a esse respeito. Se nós somos cristãos verdadeiramente, e se somos agora abraçando mais essa responsabilidade de espíritas, então nós temos que ter essa consciência que devemos ser exemplos. Devemos dar uma guinada na nossa vida. Não somos apenas corpos, porque corpos são os veículos dos espíritos imortais em trânsito pelo planeta na atual existência. Nós somos muito mais que corpos, nós somos espíritos imortais. Nós somos luzes, da luz viemos e para a luz regressaremos. Mas como nós regressaremos? Uma luzinha, daquelas assim bruxuleante, ou uma luz daquela que realmente ilumina, aquela que realmente faz com que os viajores que ainda não alcançaram a luz possam observar a esta luz e procurar essa luz para dirigir os seus passos com firmeza e com sabedoria. Então é interessante a reflexão, porque muitas vezes nós nos encontramos numa condição de achar que sabemos já bastante coisa, mas vale lembrar também o que o grande sábio da antiguidade disse quando questionado: só sei que nada sei, e prosseguir no estudo para aprender verdadeiramente. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, queimados, ramos queimados, torrados, ramos ardentes que nada mais produzem. Então, nós que abraçamos essa doutrina abençoada e bendita, nós devemos colocá-la em nosso cotidiano. Então, é a nossa obra. É a obra que devemos realizar, é mudar nosso comportamento, desenvolver nosso intelecto de tal forma que o nosso sentimento e o nosso pensamento estejam em franca comunicação, que estejam equilibrados, para que consigamos alçar voo verdadeiramente fundamental para nós espíritos imortais. E desta forma é que conseguiremos realmente ser úteis. É a obra de cada dia, de cada instante, embaixo do mesmo teto, dentro das quatro paredes. É o esquecimento de nós mesmos para servir ao nosso semelhante. Se assim estivermos agindo, nós teremos algo compreendido da doutrina abençoada e bendita de Jesus, nosso Senhor e Mestre, e seremos realmente diferenciados pelas obras. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, que ainda havereis dar em abundância os seus frutos divinos. Deixai-a, assim como o Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis as ramagens. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados. Conduzi-os sob a ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros,
Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós observamos que não temos necessidade alguma de seguir criatura alguma que não seja o Cristo Jesus. Nós, em 2024, nós temos, como já disse, o intelecto por demais desenvolvido. Nós temos a codificação kardeciana, além do Evangelho de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Uma vasta literatura espírita. Só a codificação kardeciana são 5 volumes magníficos. Fora, nós temos a Revista Espírita, que são mais 12 volumes, fantástico. Um conhecimento ímpar. Antigamente, os iniciados, eles eram escolhidos a dedo. O conhecimento que hoje nós temos com muita facilidade não era ofertado à humanidade, à coletividade, como é ofertado hoje. Então, se nós temos esse conhecimento, por que não ir atrás? Por que não beber dessas fontes magníficas do saber? Nós nos encontramos aqui com qual finalidade? Espíritos imortais de evoluirmos, regressarmos radiantes de luz, plenos dessa luz, para sermos realmente reconhecidos como filhos de Deus. Ele nos criou simples e ignorantes em conhecimento, mas nos deu inúmeras oportunidades para que, ao longo dessas oportunidades, fôssemos em busca desse conhecimento. Então, por que não aproveitar a oportunidade? 12 volumes da Revista Espírita, mais 5 da codificação. Além dos livros complementares. Quantos sábios da antiguidade que não se deram o privilégio de batalhar com Kardec para que essa luz fosse trazida até nós? Quantos médiuns não doaram as suas existências também para que a doutrina dos espíritos superiores se consolidasse? Quantas criaturas não perderam suas vidas trabalhando em benefício da humanidade? E antes era só para os iniciados esse conhecimento. Hoje, a humanidade toda tem esse conhecimento com muita facilidade. E por que não aproveita então? Por que não busca? Por que não procura se esclarecer? Porque Deus é um Deus de infinito amor e bondade. É um Pai magnânimo e justo. Ele nos cria para sermos felizes. E muitas vezes observamos criaturas que ainda se encontram infelizes. Por quê? Porque não foram de encontro à proposta de Jesus. Ele falou para nós: muitas coisas tenho ainda para vos dizer, mas no momento ainda não estáis aptos a ouvi-las. Hoje nós temos a codificação kardeciana que vem dizer essas muitas coisas que Jesus naquele momento não pôde dizer. Então, por que vamos desperdiçar a oportunidade e não aproveitar mais essa ferramenta para nos elevarmos como espíritos imortais e regressarmos radiosos de luz à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual? E Simeão fecha a sua reflexão da seguinte forma: que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, e que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Então, crendo, não porque nos dizem, mas crendo, acreditando, porque nós lemos, porque nós estudamos, porque nós refletimos, porque nós analisamos, nós comparamos e nós sabemos o porquê da vida física no planeta de provas e expiações. É dessa maneira
que nós vamos crer realmente e que vamos fazer com que a árvore da vida, o Evangelho de Jesus, seja levado a todas as criaturas que desejam colher esse fruto da vida e que os seus ramos realmente possa cobrir toda a terra e que os viajores cansados que não encontraram alimento na árvore da vida que determinadas religiões que aí se encontram, que nós conhecemos, não foram capazes de transmiti-las com o amor real e verdadeiro, possam eles se beberem, dessa fonte magnífica que é o Consolador por Jesus prometido e saírem saciados de conhecimento, saciados do saber, e saciados a tal ponto de tomar a decisão única e fundamental de renovar-se a si mesmo, não esperando que o outro se renove, que o outro se melhore, mas fazendo o exercício de melhorar a nós mesmos. Uma vez melhorados, nós temos condições de melhorar aqueles que estão conosco na família consanguínea e também receber o auxílio para sermos dignos exemplos da sociedade a qual nós nos encontramos inseridos. Então, pelas suas obras é que se reconhece o verdadeiro cristão. Que nossas obras falem por nós. Nós não precisamos de fazer propaganda de nós. Quietinho. Eu não sei se aqui tem algum mineiro, mas os mineiros normalmente eles fazem as coisas, quietinho. Então que sejamos aí tipo mineirinho, Vamos fazer as coisas boas em silêncio, para que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Lembrar sempre que é pelas obras que se reconhece o cristão. Se assim somos e desejamos prosseguir, então que as nossas obras falem por nós. É a mensagem da noite, com as bênçãos de Jesus e com as bênçãos do Criador. Espero que permaneçamos com os pensamentos elevados, sempre buscando essa renovação, esse aprimoramento que é fundamental. Muita paz, muita luz para todos. Excelente noite, E excelente final de semana, com um domingo magnífico aí para todos. Muito obrigado pelos ouvidos amigos aqui presentes. Até uma próxima oportunidade. Queridos irmãos, companheiros, peço, por favor, que mentalizem a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos ajude, nos auxilie a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Pedimos também, Senhor, que sua luz divina possa atingir a nossa família, nossos entes queridos, tanto encarnados quanto desencarnados, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os frequentadores e trabalhadores da nossa casa, e que nós possamos nesse momento, Senhor, fazer uma vibração por tantas pessoas que sofrem neste momento no mundo, especialmente as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, as vítimas das guerras que ocorrem no Oriente Médio, na Europa, as vítimas das tiranias, que a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil e do mundo, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor da humanidade. Que assim seja, graças a Deus.